Boa tarde a todos. Bem-vindos a essa sessão Mirim virtual da Câmara Municipal de Criciúma. Cumprimento a todos os vereadores mirins e os que nos assistem pelo Facebook do Legislativo. Cumprimento também os vereadores dessa legislatura, agradecendo por esta oportunidade. Havendo quórum regimental e sob proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão Mirim. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Salmo 113. Louvado seja o teu nome. Aleluia! Louvem servos de Javé. Louvem o nome de Javé. Seja bendito o nome de Javé, desde agora e para sempre, desde o nascer do sol até o poente. Louvado seja o nome de Javé. Javé se eleva sobre todas as nações. Sua glória está acima dos céus. Quem é como Javé, nosso Deus, que se eleva para sentar em seu trono e se abaixa para olhar os céus e a terra? Ele ergue da poeira o fraco e tira do lixo o indigente, fazendo-o sentar-se com os nobres, ao lado do seu povo. Ele faz a estéril sentar-se em sua própria casa, na companhia alegre dos seus filhos. Aleluia! Na reunião de hoje, conforme foi dirigido no nosso grupo de WhatsApp, teremos a participação do Sr. Vaime Alves Machado Júnior, desenvolvedor web, administrador, mercadólogo, empreendedor de startups, mentor e facilitador, co-founder Shawwork, mentor LabTrack, consultor Guilda Web, líder de turma Salto Aceleradora, líder de comunidade, coordenador pré-incubadora Nascer, coordenador NPT, que discorrerá sobre os desafios da escolha de uma profissão. Passo a palavra para o senhor Vaime. O senhor tem até 20 minutos para fazer sua exposição e depois abriremos para as perguntas. Olá, muito obrigado pela apresentação. Bastante coisa que eu faço, né? E muito tempo eu me perguntei se eu estava certo ou errado em fazer esse monte de coisa, porque quando eu comecei a entrar nesse mercado de trabalho, eu comecei pela programação, né? Eu fiz um técnico de informática e comecei a trabalhar com desenvolvimento de sites. E com desenvolvimento de sites, eu comecei a ter contato com a área de design e depois com a área de marketing. E aí os sites que eu fazia era para negócios, e aí atendendo os clientes, eu tinha que entender um pouco do negócio deles. E eu comecei a ver uma oportunidade de eu ter meu próprio negócio de desenvolvimento de sites. E aí eu comecei a fazer várias coisas ao mesmo tempo e chegou no momento e, poxa, será que eu deveria me especializar em alguma coisa? E aí eu abri minha primeira empresa e a minha primeira empresa quebrou, porque eu tinha essa vontade de construir as coisas, e só porque eu era muito novo, né? Eu tinha 20 anos quando eu abri minha primeira empresa, com meu melhor amigo. E aí a gente era dois guri, a gente já começou com uma sala comercial, já começou com um custo muito alto, e a gente meio que criou uma lan house, porque era só um virar para trás e dizer, vamos jogar não sei o quê, e aí a gente começava a jogar e já eram os trabalhos todos, e a gente perdia prazos e tal, então a gente era dois guri com muita vontade de fazer as coisas acontecer, mas com pouco conhecimento. E aí a gente decidiu fechar, e eu percebi nessa experiência que me faltavam muitas coisas para mim conseguir empreender e conseguir fazer o que eu queria. E aí depois eu fui fazer faculdade de administração. Então, nesse período, eu estava com muita dúvida se eu realmente queria seguir minha carreira na área de programação, que foi onde eu comecei, ou se eu queria fazer outra coisa. E aí, com essa experiência que eu tive tentando abrir minha primeira empresa, eu vi que eu gostava dessa coisa de abrir empresa, eu gostava disso. E aí rola um certo medo, né? Eu já estudei tanto a área de programação, agora eu vou começar do zero em outra coisa. Mas eu fui porque eu sempre gostei muito de arriscar. E aí eu arrisquei e comecei a fazer uma faculdade de administração. A faculdade de administração com ênfase em marketing. E aí eu comecei a faculdade e eu gostei muito da faculdade, e por eu já ter tido essa experiência anterior de abrir empresa, as coisas que eu via na faculdade faziam muito mais sentido para mim. Eu via que alguns colegas que estavam fazendo a faculdade porque não sabiam direito o que queriam, não aproveitaram tanto a faculdade quanto eu, que primeiro tentei fazer alguma coisa,
testei o mercado, experimentei, e fui fazer uma faculdade já com alguma coisa em mente, sabe? Já sabendo o que eu queria tirar dela. Então, as coisas que eu fui vendo na faculdade, eu fui conectando muito com o que eu já tinha feito de errado. E aí, isso foi um outro aprendizado meu, que não tem problema nenhum errar, que às vezes a gente cresce, assim, a gente meio que tem a impressão que a gente precisa fazer a escolha perfeita, né? A gente precisa escolher a profissão pro resto das nossas vidas. E a gente não pode errar, porque a gente tem só uma chance. Mas eu aprendi com as minhas experiências que não é bem assim. A gente pode errar e a gente deve errar. Quanto mais rápido a gente errar, mais rápido a gente aprende também. Porque a gente só aprende errando, a gente só aprende arriscando. E a gente aprende também com o erro dos outros. Então, errar faz parte do processo de crescimento, de evolução. Eu errei na abertura da minha primeira empresa, mas esse erro que possibilitou eu ver que caminho que eu queria seguir na minha carreira, na minha vida. E aí eu comecei a seguir essa área de empreendedorismo, concluí a faculdade de administração, e durante a faculdade eu comecei a participar bastante de eventos de empreendedorismo, eventos que tinham pela cidade, e num desses eventos eu aprendi sobre o que era startups. Não fazia ideia do que era startups, tinha uma leve noção, que era esse tipo de negócio, esse bicho que estava começando a crescer no Brasil. Todo mundo sabe o que é startup? Vocês sabem o que é startup? Não? Mais ou menos? Então é melhor o Vai me explicar. Ótimo. Então, na faculdade de administração se fala muito sobre empresas, né? E as empresas tradicionais. Então, uma empresa tradicional, como é que ela funciona? Por exemplo, uma padaria. Uma padaria, para fazer 10 pães, precisa comprar uma certa quantidade de matéria-prima para fazer esses pães. E aí, para uma empresa de padaria crescer o dobro, ela precisa comprar o dobro de matéria-prima, certo? E aí ela vai crescendo. Conforme vai crescendo o número de clientes, ela vai comprando mais matéria-prima e mais matéria-prima para fazer mais pão e para aumentar o seu lucro. E uma startup, o que diferencia? Ela cresce sem precisar comprar mais matéria-prima. Entenderam? Ela com o mesmo custo, então, por exemplo, um aplicativo, um Uber. O Uber, eles criaram o Uber, aí eu tenho ali o Uber no meu celular. Para o Uber ter 10 usuários e para o Uber ter 10 mil usuários, é o mesmo custo. Então, por isso que uma startup ficou tão atrativa nesse meio de empreendedorismo e de negócios, porque ela é um negócio que ganha muita escala, consegue atingir muita gente com baixo custo. Ela consegue crescer o seu faturamento, crescer o seu lucro, sem crescer necessariamente o seu custo de operação. Então, por isso que as startups têm ganhado tanta atenção, porque através da tecnologia, através de processos muito bem desenhados, ela consegue atender muita gente, e ela consegue ganhar muito dinheiro com baixo custo. E aí os investidores de startup, a galera que tem muito dinheiro, gosta de investir em startup. Por quê? Se eu criei uma startup aqui, tem uma startup pequenininha, e eu encontrei o meu modelo escalável, o meu modelo que funciona, o meu modelo que eu já entendi muito bem quem eu tenho que atender e como que eu faço esse serviço. E aí o investidor só precisa injetar mais dinheiro em mim, para mim conseguir investir em marketing, conseguir investir em visibilidade, para mim atender mais pessoas e ganhar mais dinheiro. Então, meio que uma startup, quando ela encontra esse modelo escalável, quando ela encontra esse modelo de atender mais gente com baixo custo, ela se torna uma maquininha de dinheiro, digamos assim. Claro que não é tão simples como eu estou falando, mas esse é o básico de startup, assim, o seu faturamento cresce. Tá, então vamos dar exemplos de startup para eles entenderem. O Uber é um? O Uber é um. Airbnb é outro? Airbnb é outro. A gente tem o Spotify de música, a Netflix. A Netflix é outra. Que mais? A gente tem de startups que vocês conheçam. Essas são as mais conhecidas, né? E o Nubank. Nubank é uma startup também. Então, e o Nubank é brasileiro, uma startup brasileira. Ali em Floripa, a gente tem muitas startups também. Muitas delas resolvem um problema muito específico do mercado. Às vezes, vocês nem tomam conhecimento. A Stone Pagamentos, às vezes vocês vão passar cartão de crédito, é uma maquininha verde, é uma startup também brasileira, aquela maquininha verde. Startup está muito relacionada a você ver um problema do mercado que você pode resolver de uma forma inovadora e que ela tenha menos custo. Então, o Airbnb, por exemplo, que foi dado o exemplo ali,
ele viu que as pessoas que tinham uma casa, e às vezes elas saíam para passear, alguma coisa do tipo, a casa ficava fechada. Eles viram, opa, por que essa pessoa não aluga temporariamente essa casa que ela não está usando? Esse espaço poderia estar rendendo dinheiro. Por que ele não faz isso? E aí o pessoal do Airbnb teve essa ideia e criou um site onde as pessoas que têm um local que eles podem alugar por um pequeno curto espaço de tempo, divulgam ali, e as pessoas que estão procurando um local para alugar por um curto espaço de tempo conseguem encontrar essas pessoas. Então, basicamente, o Airbnb, ele não tem quarto nenhum. Então, o Airbnb é a maior plataforma de quartos para alugar, de casas para alugar, e ela não tem propriamente nenhum quarto. Olha que louco isso. Ela não tem nenhum quarto. Igual o Uber. O Uber é a maior empresa de transporte urbano, mas, na verdade, o Uber não tem nenhum carro dele. O que o Uber faz? O que o Airbnb faz? Eles conectam informações, conectam pessoas que procuram alguma coisa umas com as outras e criaram um processo que é eficiente de fazer isso. Legal. O pessoal, eu tenho notado assim, ó, que quando eu pedi para vocês falarem sobre a profissão que vocês queriam, o porquê e o que vocês fariam, teve gente que me mandou mensagem assim, mas eu não tenho certeza, ficaram muito nervosos. Vocês prestaram atenção que o Vai me disse o seguinte, que não é que tu vai escolher uma profissão que tu vai ser com ela o resto da vida. Então não precisa ficar tão ansioso assim na hora de escolher o que vai fazer no vestibular, com o que vai trabalhar. Eu tenho uma experiência bem parecida com o Vai. Quando eu decidi o que eu ia fazer, com 17 anos, eu resolvi fazer contabilidade. Porque meu pai tinha um escritório de contabilidade. Tudo tem um porquê, né? Só que depois de um tempo eu disse, não, mas eu tenho umas matérias que eu gosto mais, vou fazer administração. Daí eu fiz administração. Comecei a fazer concurso público. O concurso público, eu disse, não, eu tenho que fazer direito. Eu fui fazer direito. Então, assim, nunca ninguém para de estudar e de trabalhar e de mudar. Então, vocês têm que estarem flexíveis para isso, né? E é no caminho que vocês vão aprendendo. E não tem problema se abriu alguma coisa, não deu certo e fechou. Depois eles vão falar, cada um vai falar um pouquinho sobre o que eles querem para o futuro, por quê, quais as preocupações. Eu pensei em trazer para vocês hoje algumas profissões em alta. Só que eu já sou mais antiga, comecei a ver as profissões, eu disse, meu Deus do céu, nem vou levar isso para frente. Eu vou deixar que o Vai me fala, porque tinha muita profissão que a gente nem imagina, né? Tem. E a gente está descobrindo novas o tempo todo, né? Então, eu tô agora, nesse exato momento, meio que dando uma mudadinha na minha carreira e aprendendo uma coisa nova, eu tô me desafiando. Eu tô coordenando uma aceleradora de MEIs, que é meio que um treinamento. Então, eu nunca fiz nada relacionado a dar aula ou treinamentos, e esse ano surgiu uma oportunidade. Então, eu sou um cara de tecnologia, que programa, eu faço sites, programo as coisas, eu aprendi a abrir empresas, e aí surgiu essa oportunidade de eu estar compartilhando conhecimento com uma turma de pessoas. Então, habilidades de conversação, de comunicação, e aí no meio de uma pandemia também eu tive que me adaptar a passar conhecimento de uma forma digital, e eu tô me desafiando de novo, porque daqui a pouco, sei lá, eu virar professor, quem sabe, eu investir em alguma outra área. Uma coisa legal que eu aprendi é que nada vai fora, e esse monte de coisa que a gente faz é o que deixa a gente único. Então, é muito difícil um outro profissional que vai ter a mesma trajetória que eu e vai enxergar o mundo da mesma forma que eu. Eu fiz tecnologia, eu fiz administração, eu fiz marketing, eu fiz várias outras coisas, agora eu tô fazendo uma outra coisa. Então, essa caixinha de um monte de coisa é o que é o Vine. E, às vezes, a gente tem na cabeça, eu preciso virar um engenheiro. Mas o mundo tá cheio de engenheiro, ou médico, você é um médico, o mundo tá cheio de médico. Mas que tipo de médico que você vai ser? Que tipo de engenheiro você vai ser? Que tipo de designer, né? O que te diferencia? E essa nossa visão de mundo que diferencia, nossas experiências nos diferenciam. E durante a nossa trajetória, eu aprendi uma outra coisa também, da minha trajetória, que é sobre habilidades comportamentais. Então, no nosso currículo, vai as habilidades técnicas, né? Mas o que diferencia a gente no mercado são as nossas habilidades comportamentais. Então, como que eu falo em público, como que eu lido com problemas, como que eu lidero pessoas, como que eu me relaciono com outras pessoas, como que eu me relaciono em frente a momentos de divergência, de discussões. Eu sei lidar quando as pessoas me dão um feedback,
quando as pessoas me falam que eu estou errado, como é que eu reajo frente a isso? Eu tenho empatia, eu tenho resiliência, esse monte de qualidades, essas coisas que a gente vai desenvolvendo, é só com experiências, e que o mercado hoje valoriza muito essas coisas. E essas coisas a gente desenvolve só testando e aprendendo e errando. Então, esse olhar também que eu queria trazer para vocês, que vocês têm muito outras qualidades além da formação que vocês vão ter, entendeu? Vocês podem fazer a formação em alguma coisa, mas vocês podem estar dando olhada para essas outras coisas que a faculdade não ensina, que vocês vão ter que aprender. Então, na escola, não ensina a gente a ter gestão financeira, ou muito pouco. Não ensina a gente a ser empreendedor, a começar novos negócios. E essas coisas, assim, são importantes hoje para o mercado. O startup, ela tem muito de inovação, né? E as empresas estão olhando muito para isso. Profissionais que são criativos, que entregam inovação para dentro das suas empresas, que enxergam os problemas de outras formas, que não só faz o que se é mandado, mas também tenta resolver os problemas de uma forma diferente. A parte de comunicação, de redes sociais, como você se comunica digitalmente, está tendo bastante visibilidade. Tem muitas outras... Oi. A gente te apresentou, mas a gente não apresentou os nossos vereadores. É verdade. Esses vereadores, eles foram escolhidos, eles são lideranças na escola deles. Eles foram escolhidos com uma eleição, uma simulação de eleição mesmo. As crianças votaram e eles tinham uma pauta. Então, é bem importante esse assunto para eles, porque a gente está falando com líderes, né? São mirins, mas já são líderes. E se tu quiseres depois ouvir um pouquinho eles falarem. E, assim, alguém quer perguntar alguma coisa para o Vaime? Gente, eu queria falar aqui... Opa, fala, Vaime. Só os gamers querem perguntar. Fala, Miguel. Eu queria saber, quando ele começou a trabalhar, ele já começou pensando como ele ia fazer, ou ele estava vendo como as coisas funcionavam para depois pensar? Ô, Miguel, eu não sabia. Infelizmente, eu não sabia o que eu queria. É muito difícil esse momento da nossa vida, quando a gente vai começar a entrar no mercado de trabalho. As coisas foram surgindo na minha vida, então eu fui testando. Eu fiz técnico de informática, então quando eu era pequeno eu gostava muito de computador, e aí os meus pais falaram, poxa, você tem que fazer alguma coisa relacionada a computador, que esse é o futuro. E aí eu fui fazer um técnico de informática para aprender essa profissão. E aí depois então que eu terminei... é importante se conhecer, né? Isso que tu quer dizer? Exatamente. Muito importante se conhecer, saber do que gosta, quais são as qualidades que tu tens, para depois se arriscar em alguma coisa. Do que tu gosta, por exemplo, Miguel? O que tu gosta de fazer? Eu tô tentando ser youtuber, mas não tá dando mais como o vai me deve dizer. Eu acho que não tem como, eu acho que ele não alcançaria onde ele tá agora se ele desistisse, né? Boa, Miguel. Igual eu não tô desistindo. É isso aí. E assim, se algum momento você vê que, poxa, não deu certo virar youtuber, eu vou tentar fazer outra coisa, não tem problema nenhum. O importante é você tentar, você experimentar. Porque esse autoconhecimento de saber o que a gente gosta, a gente só desenvolve tentando, né? Eu tive a ideia de fazer yoga. Eu não sabia o que era yoga. Vocês sabem o que é yoga? Aquele pessoal que saúda o sol, faz assim, namastê, medita. Então, eu tinha essa ideia de, poxa, eu tinha essa curiosidade, né? Será que yoga é legal? Existe um certo preconceito de homens fazendo yoga, porque é uma coisa... Mas eu peguei um dia e fui fazer uma aula experimental, para saber se eu gostava. Eu fui ver. E aí eu gostei. E eu faço yoga até hoje. E se eu tivesse, se eu não enfrentasse os meus medos, esse preconceito de será o que vão pensar de mim, e se eu não gostar, eu nunca teria descoberto isso. Então foi uma coisa que eu aprendi, que eu gostei, que eu só pude saber experimentando. Então, boa sorte, Miguel. O Antônio quer falar, Antônio? Dê certo. Quer falar, Antônio? Sim. Eu tenho uma pergunta.
Como o mundo assim está se atualizando muito, né? Tem cada vez mais celular potente, com mais giga, mais memória. Tu acha que vale a pena apostar em youtuber no mundo dos jogos, assim, ou é melhor pegar uma coisa mais tradicional, assim, fazer uma faculdade de administração, de engenharia, ou apostar no mundo dos jogos, no YouTube e outras plataformas tecnológicas? Então, Antônio, tem muito isso também de, tipo, qual é a onda do momento, né? O que que tá no momento, assim, pra gente fazer. Então, por exemplo, quando eu fui fazer técnico de informática, tava começando essa coisa do computador ficar mais forte, né? E aí eu fui por essa linha. Tem isso também, mas tem muito de você descobrir o que que você gosta de fazer, né? O seu propósito. Não importa o que você faça, se você fizer de coração e curtindo muito o que se está fazendo, vai dar dinheiro e vai dar certo, entendeu? Então tem essa questão do momento, tipo, o que que tá mais em alta no momento, que nem você falou, essa questão do youtuber, de jogos, isso tá bem alto e tá até dando dinheiro, né? As pessoas estão conseguindo ganhar dinheiro sendo influenciadores. Mas você tem que olhar também o que que você sente um prazer muito genuíno, muito seu de fazer. Porque quando você faz isso com prazer, vai dar certo. E, Antônio, assim, ó, uma coisa não exclui a outra, sabe? Às vezes uma escolha mais tradicional, de uma administração, de um direito, não vai excluir de trabalhar em outras coisas. Como o caso do Weimer, ele fez administração, mas ele gosta de tecnologia, dessa área de informática, e ele conseguiu conciliar as duas coisas, uma ajudou a outra. Então, às Sim. vezes, gosta de alguma atividade, ou gosta de música, ou gosta de algum esporte, uma coisa não vai excluir a outra. O importante é tu estar amadurecendo e estar trabalhando, entendesse? Não ter E é, medo. e é muito engraçado como as coisas vão se conectando. Então, tipo, eu fiz várias coisas muito diferentes na minha vida e elas aos pouquinhos foram se conectando. Opa, eu fiz técnico de informática, eu fiz a faculdade de administração, fiz negócio de marketing. Eu posso criar uma coisa que junte tudo isso e vai ser muito diferente porque só eu tenho essas experiências diferentes, diferenciadas. Fala, Miguel. É porque eu queria saber uma coisa, mas meio que ele também não respondeu. Eu achei que aquela pergunta ele já ia responder. Se, por exemplo, é porque eu quero ser youtuber mesmo, se isso não estiver dando certo, mas for a única coisa que eu pudesse fazer, o que eu devo procurar, tipo, fazer assim para conseguir me dar bem? Então, Miguel, você é bem novo, né? Então, tipo, você não tem contas para pagar nem nada, né? Então, quando a gente vira adulto, a gente infelizmente tem que pagar as contas. Então, ao mesmo tempo que a gente tenta seguir o nosso sonho ou encontrar o que a gente gosta, a gente precisa ter aquela coisinha que vai pagar nossas contas. Então, a gente precisa tentar conciliar isso também, alguma coisa que nos dê uma certa estabilidade e, ao mesmo tempo, a gente tem que estar sempre buscando coisas novas, buscando aprender, estudar. Então, o que eu te Por isso recomendo é muito importante vocês saberem do que vocês gostam, mas vocês têm que ter em mente que trabalham para ganhar dinheiro. E a daqui a gente tem que pouco vocês vão ter sobreviver. família, né? Agora vocês são crianças, não precisam, mas no futuro, porque vocês gostam de ter uma roupa boa, gostam de sair para comer fora, né? Gostam de ter que pagar uma escola, às vezes vão querer ter filhos, então vocês têm que analisar tudo isso. Não é correr atrás do dinheiro, mas é como o Vai me falou, ele botou uma empresa que era uma coisa que ele gostava, mas não deu lucro. Só que as despesas estavam ali para pagar, né? Todo mês, né? Exatamente. Então, o que eu recomendo para vocês é testem o máximo possível nesse momento. Experimentem coisas novas, busquem aprender coisas novas. Não vão só pela modinha. Se vocês têm curiosidade de alguma coisa, vão lá e vejam como é que é aquela coisa. Porque esse momento que vocês estão é o momento de testar. Eu, quando comecei lá a minha primeira empresa, eu pensei muito nisso, sabe? Eu tinha pouquíssimas contas, morava com os meus pais, tinha 20 anos, já recebi um dinheiro e eu pensei, poxa, agora é a hora de se eu for abrir um negócio, agora é a hora, vou tentar, vamos ver o que que dá. Porque quando eu tiver filhos, quando eu tiver uma certa estrutura maior para pagar, vai ficar muito mais difícil. Então aproveita esse momento que E vocês assim, estão. ó, às vezes tu tens que aproveitar também assim a escola, mas se tu tens uma oportunidade quando ficar mais velho de viajar,
né? Às vezes vai viajar, vai ter que trabalhar em alguma coisa, vai ter que trabalhar no restaurante, mas sabe lá se não vai aprender a fazer comida, não vai virar um chefe, né? Sim. Então é tudo isso. Oportunidades não estão só na escola. Oportunidades estão em todos os lugares. Vocês têm que estar conectados e prestando atenção. Uhum. E assim, Mais Fabiola, alguma pergunta, gente, para o Vaime? Eu não estou vendo as meninas que eu estou no meu celular. Bea, quer falar alguma coisa? Michele? Eu não quero falar nada, só um minutinho, peraí. Tá, enquanto o pessoal pensa em perguntas, Fabiola, eu queria dizer que as melhores coisas que me aconteceram, tá. eu nem esperava. Foram assim, eu fui para eventos, Ah, é eu mesmo? fui para coisas que eu não esperava que ia acontecer. Que nem você deu o exemplo ali, eu preciso trabalhar de garçom, vai trabalhar de garçom, vamos ver o que acontece. E assim, eu fui em eventos, eu fui em lugares que eu não sabia o que ia acontecer, mas essa predisposição ao desconhecido, se estar aberto ao novo, me proporcionou as melhores coisas da minha vida, que nem essa questão da startup, da tecnologia. Eu só fui aprender essas coisas porque eu fui em lugares que eu acho que lá pode ter alguma coisa de diferente que eu possa gostar. Vou ver o que que dá. E fui. Muito bem. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Tudo certo? Podemos continuar nossa sessão? Vai-me se tu quiseres ficar um pouquinho para escutar eles, ou se tu quiseres sair, se tiveres outro compromisso, tu fica bem à vontade. Nós agradecemos muito a tua presença, foi super importante para eles e até para mim, assim, aprendi um pouquinho contigo, sabia? E agora a gente está numa situação que a gente só está trabalhando pelo Meet, não era assim que deveria ser, né? Porque esse projeto da Câmara Mirim, uma vez por mês eles vêm para cá, eles fazem indicações, fazem requerimentos, fazem projetos. Isso também é um trabalho, né? É uma profissão, né? Então eles já tem um perfil assim social muito forte, todos eles. E seria bacana ano que vem tu vir pessoalmente para a gente fazer alguma ideia, algum trabalho melhor com eles. Com certeza. Eu posso ensinar eles a fazer Tá bom? malabarismo, que eu sei. E, gente, Ah, É, eu queria dizer assim, ó, que é um prazer conhecer vocês. Esse trabalho é fantástico e que o mundo precisa de mais lideranças como vocês, tá? É um problema muito grande ter novos líderes e eu espero ver vocês aí pela cidade presencialmente para dar um abraço em vocês. legal? Tchau, gente. Me sigam nas redes sociais, vamos continuar conectados. É @vaime, é só VAIME. E a gente, vocês vão Arroba acompanhando vai. o que eu tenho feito aí. E qualquer coisa eu chamo vocês também para participar dos eventos. Eu vou ter que sair, Tá gente, mas legal. foi um prazer. Até mais. Tá Tchau. bom. Tchau, tchau. Muito obrigada, vai. Vamos seguir, Bia. Beleza. Bia, as pessoas que tu percebi assim que elas não estão participando, tu não precisa nem chamar. Se tu Beleza, conseguires, né? tá bom. Passamos agora para o horário político. Com a palavra, a vereadora Mirim, Paola Oliveira dos Reis, da Escola Padre Paulo Petruzeles, que dispõe de 3 minutos e meio. Ausente. Não tinha visto que ela não estava aqui. Ela disse que estava sem energia na casa dela. É que eu não tinha visto, achei que ela estava. Não tem problema. Com a palavra, a vereadora Mirim, Ana Júlia Mendes Carvalho, da Escola Professor Francisco Skrabski, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde, vereadores mirins e todos que estão aqui presentes. No horário político de hoje, como temos que falar sobre profissões, eu escolhi algumas que eu acho que são muito importantes para o nosso planeta. Primeiro são os policiais, porque eles deixam a nossa cidade, o nosso bairro, enfim, mais seguro. Não 100%, mas já dá aquela segurança. E vocês já pararam para pensar quantas pessoas hoje estão na cadeia por ter matado ou roubado outras pessoas? Se os policiais não existissem, essas pessoas poderiam estar agora matando ou roubando outras pessoas. Segundo, são os bombeiros. Por que os bombeiros? Eles têm, como eu posso dizer, eles salvam muitas vidas, não só nossas, como de muitos animais e etc. Calma aí. E Ok, o terceiro são os médicos, inclusive eu quero ser uma médica quando crescer, que eu acho isso muito importante, muito legal também, né?
Às vezes é chato porque a gente tem que tomar vacina, tirar sangue ou ficar horas esperando ser atendido, mas sem eles a gente não estaria aqui, né? Porque sem eles não teria remédio, não teria nada, muitas pessoas morreriam. E quarto, e não menos importante, são os professores. É algo simples, mas é algo muito importante, porque sem eles a gente também não estaria aqui, porque sem os professores, quem é que saberia ler, quem é que saberia escrever? E as escolas também não iam existir, porque quem ia como posso dizer, quem ia ensinar pra gente tudo que eles sabem, né? Foi isso. Muito obrigada pela atenção de todos. Espero que todos fiquem bem. E não se esqueçam que todas as profissões são muito, muito importantes, cada um do seu jeito. Muito bem. Eu percebi assim que a Ana Júlia, o que ela procurou, assim, ó, é falar das profissões mais úteis que ela está conhecendo aqui no momento, que é a segurança pública, que é a saúde, né, as professoras, e que ela já tem, ela pensa em ser médica. Então ela já sabe o que tu vai fazer para você chegar lá. Vai ter que estudar muito, né? Ela deve gostar de cuidar das pessoas, ela deve ser uma pessoa generosa, porque esse é um perfil de um médico, né? Gostar de cuidar das pessoas. É isso, Ana Juliana? Tá, eu vou ensinar uma coisa para vocês. Quando um colega de vocês está falando e vocês querem complementar alguma coisa, vocês levantam a mão e dizem assim, uma parte, vereador. Daí ele deixa tu falar um pouquinho, mas é para falar rapidinho, não é para tomar a palavra, sabe? É para complementar um assunto que a Ana Júlia está falando. Certo? Vamos continuar, Bia? Beleza. Passo a palavra para o secretário. Com a palavra, a vereadora mirim Beatriz Damin Vieira, do Colégio SADIC, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde a todos os vereadores mirins que estão aqui presentes nessa sessão, todo mundo que está nos assistindo pelo Facebook. Eu vou falar um pouco da profissão que eu quero seguir, mas eu queria falar também que eu não tenho certeza ainda assim, do que eu quero seguir, porque ainda tenho muito tempo para pensar, decidir o que eu sou melhor, o que eu sou pior, o que eu prefiro e o que eu não prefiro. Mas, assim, por enquanto, eu me identifico muito com direito, ou seja, ser advogada. O que me motiva a seguir é o fato de gostar muito disso, já que a gente tem que escolher uma profissão que a gente goste, né? E outra coisa também é o fato de que com ela a gente pode defender as pessoas e também trazer a elas os direitos delas, né? E é uma coisa assim que eu gosto muito de defender, ter um argumento, conseguir defender a opinião de alguém, é algo que eu gosto bastante. E outra coisa que para trabalhar com advocacia é bem importante é gostar de ler, porque às vezes a gente tem que ler os casos e etc. E eu gosto muito da leitura, eu pratico bastante esse hábito. E para chegar lá, eu pretendo me dedicar bastante para os estudos, né, para conseguir me formar, ter um emprego, conseguir ser uma boa advogada. E claro que o mais importante de tudo é conseguir ajudar as pessoas, né? Foi isso. Muito legal. Obrigada Muito legal. por todo mundo. Tu tens uma parte, vereadora. Sim. Eu acho que tu tem carinha de advogada mesmo, porque eu já te vi defendendo e uma certa liderança e é estudiosa, gosta de ler. Eu acho que é bem bacana tu tentares fazer essa faculdade. E nada te impede de fazer uma outra, né? A minha filha, ela fez primeiro psicologia e depois ela fez o direito. Então, assim, isso o que aconteceu? Ela perdeu a psicologia? Não, ela é uma pessoa que ela sabe atender muito bem as outras pessoas, se coloca no lugar do outro, escreve muito bem, né? Então, tudo isso é importante, vai agregando, certo? Obrigada. Alguém quer perguntar alguma coisa para a Bia? Não? Então tá, vamos continuar. Aquele que quiser perguntar... Quem? Miguel tinha levantado a mão, eu acho. Quem que levantou a mão? Miguel, eu acho. Não sei. Miguel quer falar, Miguel? Não, é porque eu vi uma coisa lá, daí deixa. Achei que tinha levantado a mão. Tá, quem quiser falar, levanta a mão e pede uma parte, tá? Pode interromper a colega. Continuamos, Bia. Com a palavra, a vereadora mirim Nicole Martins Camilo, da Escola Municipal José Rosso, que dispõe de 3 minutos e meio. Olá a todos. Primeiramente, gostaria de desejar uma boa tarde aos meus colegas vereadores mirins, à nossa mesa e a quem está nos assistindo pelo YouTube. É um prazer tê-los aqui conosco.
Bem, quando me perguntam com o que eu gostaria de trabalhar no futuro, normalmente eu não sei muito bem o que dizer. É mais complexo para mim, pois a profissão é importante, é algo com que eu vou trabalhar para o resto da minha vida. Logo, me surgem várias dúvidas na cabeça, como com que eu vou trabalhar? Eu vou gostar do que eu faço? Qual vai ser o meu salário? Eu terei tempo para mim mesmo e para minha família? Onde irei morar? Em meio a tudo isso, é meio intimidadora a ideia de crescer e ter tantas responsabilidades. Por isso, eu prefiro responder todas essas dúvidas da minha cabeça antes de sair por aí entregando currículos com o coração apertado e inseguro da minha escolha. A vida adulta é feita de arrependimentos, e eu estou ciente disso. E eu realmente me arrependeria muito de saber que eu tive a oportunidade de trabalhar com o que eu amo, mas por falta de incentivo e fé em mim mesma, eu ter desistido. Por isso eu acho muito mais fácil quando me perguntam quem eu quero ser no futuro. A resposta é simples. Eu quero ser feliz, quero trabalhar com o que eu amo, quero cantar, dançar e espalhar minha arte para o mundo. Desde sempre eu admirei muito a música. É uma forma de se conectar com a pessoa que canta e com a que escuta. É uma forma de se expressar e fazer as pessoas se expressarem. Porém, ser um artista não é um trabalho fácil. Precisa ter fé, precisa ter dedicação, precisa ter sorte. E, além de tudo, precisa fazer sacrifícios. Assim, todos os artistas dos quais conhecemos hoje em dia também tiveram muito medo, se sentiram inseguros e realmente se perguntaram se iriam conseguir. Porém, mesmo assim foram lá, tentaram, se esforçaram e conseguiram. E acredite, se todos eles tivessem desistido no primeiro "você não vai conseguir", então eles nunca seriam quem são hoje. E é assim que eu penso. Se eu ficar parada, vendo a minha vida e a minha oportunidade de alcançar os meus sonhos passar diante dos meus olhos, então eu nunca vou torná-lo realidade. Nada na vida é impossível, tudo depende das suas escolhas. E eu decidi ser aquela que correu atrás do sonho, ao invés de ter ficado parada e não ter feito nada. Então, eu tenho pesquisado por aulas de canto e teoria da música na internet. Conversei com os meus pais e, após a pandemia passar, eu vou me inscrever em aulas de canto e de violão. Quem sabe, quando eu tiver uma boa experiência, eu até não componho minha própria música? Enfim, seja seu sonho grande ou pequeno, o importante é sonhar, nunca desistir dele, e eu jamais desistirei do meu. Então, muito obrigada pela atenção e uma ótima semana a todos. Muito bem, Nicole. A Nicole já vai para um ramo mais artístico, né? E ela sabe se expressar muito bem, está falando cada dia melhor. Eu acho que tu tem uma chance muito forte de se dar bem. Não perde a oportunidade mesmo, tá bom? Vamos, Bia, continuar? Com a palavra, o vereador mirim Antônio Ferreira Scarce, da Escola SESI, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a presidente Beatriz, aos meus colegas vereadores e a todos que nos assistem. Nas nossas últimas sessões, foram escolhidos temas diferentes para serem abordados por nós vereadores mirins e por algum especialista no assunto. Hoje não foi diferente. O especialista Vaine Alves nos contou um pouco de como escolher nossa profissão futuramente. Eu achei esse tema muito interessante e a participação desse profissional melhor ainda, pois é um tema pouco debatido em nossas sessões, porém, ele é muito importante. Conforme nos foi pedido, hoje gostaria de falar sobre a área que pretendo me especializar. Como o mundo está mudando e evoluindo diariamente, acredito que algumas profissões não existirão no futuro. Porém, são tantas que ficam até difícil escolher, mesmo com essas que vão sumir. Uma área que me agrada é o setor de paleontologia e de arqueologia, pois acho muito interessante e significante aprender sobre a pré-história. Em meu ver, esta profissão é muito importante para entendermos o passado e assim poder resolver problemas atuais e até futuros. Acho essa área muito legal,
pois adoro saídas de estudos, que é uma parte deste emprego. Além disso, gosto também porque posso descobrir como viviam nossos antepassados e com que animais e perigos eles encontravam no dia a dia deles. Mas ainda temos muito tempo para decidir nossa profissão. Porém, já acho importante termos alguma ideia do que pretendemos trabalhar. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito legal. Vocês estão percebendo que cada um tem uma nuance, cada um está indo para um lado? Um para medicina, outro para o direito, outro quer ser artista, outro paleontólogo. Isso que é legal, tá vendo? E assim, Antônio, tu já estás lendo alguma coisa? Onde é que tem essa faculdade? Como é que se tem faculdade no Brasil? Se tem que ir para o exterior? Não existe faculdade diretamente de paleontologia, então eu pretendo me especializar ou em biologia ou geologia. Tem uma faculdade, sim, aqui no Brasil, mas eu pretendo ir para o exterior. Mas eu acho legal, principalmente na Europa. São países que eu acho muito interessante. E eu já estou acompanhando alguns canais na internet, lendo alguns textos, vendo alguns aplicativos sobre a pré-história. Legal, está correndo atrás. Boa sorte. Obrigada. Continuamos, Bia. Com a palavra, o vereador mirim João Vitor Mandelli de Andrade, da Escola Antônio Minotto, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde a todos. Cumprimento a todos que nos assistem. Primeiramente, queria falar que toda profissão é digna, requer muito esforço e é muito importante. Já pensou um mundo sem professores? Ou sem pedreiros, costureiras e etc. Eu ainda não sei o que quero ser quando crescer, mas, como disse antes, toda profissão é digna e requer muito esforço. Eu também sei que toda profissão exige muita força de vontade, dedicação, estudos e etc. Nessa reunião, eu queria falar que agradeço a todas as pessoas e as suas profissões, porque, como disse antes, toda profissão exige muito esforço. Obrigado. Nossa, mas vocês estão falando muito bem. Parabéns, João. Estão falando muito bem, tá super bacana. Vocês aprenderam com a Andressa e estão colocando em prática, né? Olhar para o monitor, estão mais relaxados, estão mais corajosos. Está ficando muito bacana o trabalho de vocês. Dá para notar a evolução. Vamos continuar, Bia. Com a palavra, o vereador mirim Miguel Idalêncio Grassi, da Escola Municipal Maria Angélica Paulo, que dispõe de 3 minutos e meio. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar todos os meus colegas vereadores mirins e a quem está nos assistindo pela internet. Hoje eu queria falar sobre 3 profissões que eu já vi que são muito boas. A primeira é um sonho que eu tô tentando correr atrás desde pequeno, tanto que eu comecei no celular e hoje já tô gravando no meu PC. E outra profissão que eu acho muito legal, além de youtuber, é artista, pois ninguém pediu para ele fazer uma coisa, ele simplesmente pegou um quadro e teve liberdade para fazer o que ele quisesse naquele quadro, sem nenhuma obrigação ou algo que ele tivesse que fazer seguindo regras. E a terceira profissão é ser bombeiro, pois se alguma coisa acontece, o bombeiro pode estar presente para salvar no mar, no fogo ou em muitas outras situações que eu não vou citar. E, bom, se, acontecesse algo em algum lugar, qualquer pessoa tentaria arriscar, mas não teria total certeza de se dar bem. Já o bombeiro, ele teria toda a segurança, pois ele sim está prevenido e quer ajudar quem fica nessa situação. Por isso que essas são as 3 profissões que eu mais acho legal e mais vejo como elas podem ter liberdade. Posso fazer uma pergunta, vereador? O que faz o youtuber? O youtuber faz alguém que não pensa. Alguns youtubers só pensam em ganância,
mas alguns deles também têm entidade. Por exemplo, um youtuber que eu não vou citar, muita gente já, tipo, já chamou, já destruiu muito do que ele tirava. Eles tiraram do canal dele o vídeo do filho dele, que era um vídeo que ele tinha muita intimidade. Mas o que ele fez, viu que a pessoa que tinha feito aquilo não estava em boas condições e fez aquilo para chamar atenção e doou um dinheiro para ela. Por isso que o youtuber tem vários jeitos. Não é só aqueles que têm ganância, pois alguns também têm amor e afeto pelos inscritos e seguidores. Assim, eles querem entreter e ajudar e mostrar como é que se faz para quem os assiste, que é o que eu procuro fazer, pois tenho esse sonho desde pequeno, tanto que agora eu estou tentando seguir esse rumo. Ah, bem bacana, gostei. Eu nem sabia o que fazer o youtuber. Mas assim, ó, é tudo o que tu queres, está tudo muito ligado, assim, ó, o youtuber com o artista, com o pintor, né? Bombeiro não consigo encaixar muito, mas também dá para te levar algumas informações, né, para o público, que é isso que tu queres fazer, né? E tu sempre falou muito bem, é muito desinibido. Eu vi aquele dia na rádio já que tu falando super bem. Eu acho que é uma profissão que combina contigo mesmo. Bacana. Bombeiro se liga como? Pois se algo acontecesse, o pintor estaria pintando seu quadro, que não deve ajudar muito. O bombeiro poderia ajudar, pois não precisaria de jogar o quadro no fogo para tentar sobreviver, pois o bombeiro poderia ajudar ou no mar ou em qualquer lugar. O bombeiro se encaixa. O bombeiro não se encaixa, não é para se encaixar, é para mostrar como ele é importante para a vida de todos, de todas as profissões. Por isso que eu mencionei o bombeiro aqui, mesmo não tendo um sonho de seguir essa profissão. Tá bom, legal. Pode tocar, Bia. Não havendo nenhuma matéria a ser presenciada, encerramos os trabalhos da presente sessão e convocamos os senhores vereadores para a próxima sessão, que se realizará no dia 7 de novembro do corrente. Muito obrigada a todos.